E aí, galerinha do mal, vamos lá? O mal com L, porque é o contrário de bem. Se fosse mal com U, seria o contrário de bom. No vamos, há uma confusão aqui entre a linguagem verbal e a linguagem escrita. Um excesso de informalidade com o coloquial. O papo de hoje é educação, mas eu não vou citar aqui teorias, termos técnicos, porque teoricamente quem entende disso são os professores. E eu não quero fazer um vídeo exclusivo para professores e educadores, eu vou fazer um vídeo que sirva para todo mundo. A educação no Brasil está uma bosta? Sim, está uma bosta. Vai demorar para melhorar? Vai demorar, mas quanto antes melhor. Mas tem solução? Eu prefiro acreditar que sim. E eu não me preocupo se eu vou estar aqui vivo para ver ou não os avanços da educação. Eu prefiro me preocupar em fazer a minha parte. Calor desgraçado. Educação e ensino são coisas diferentes. Mas na língua portuguesa as palavras acabam tendo quase sempre o mesmo significado e são usadas para as mesmas coisas. A escola ela é parte de construção do indivíduo e não é só pelo ensino, não é só pela educação. A escola é uma experiência completa na vida da pessoa e, para bem ou para mal, ela pode transformar a vida dessa pessoa. As escolas, ou às vezes as creches, são a primeira experiência da criança fora da família e longe dos amigos. É a primeira vez que ela faz essa viagem para um mundo diferente, cheia de pessoas diferentes. A escola é a primeira chance de independência e autonomia de uma criança ou de uma pessoa. Mesmo que parcial. Na escola a criança não pode fazer o que ela quiser, mas ela também não está ali nem com o pai nem com a mãe para auxiliar, ajudar o tempo inteiro, para dar bronca, corrigir, nem para instruir. Mas mesmo uma criança que nem chegou no ensino médio ainda, ela já pode vir resistente à ideia de escola. Aí complica um pouquinho mais. A criança tem muito potencial, muita criatividade, mas desde pequena os pais vão podando isso. Porque é mais fácil lidar com uma criança com menos criatividade, com menos potencial, dá menos trabalho, menos despesa. Muitas vezes o pai e a mãe já estão saturados e não conseguem fazer mais nada, então eles apelam para a galinha pintadinha. Acontece um paradoxo estranho com as crianças, porque nos primeiros anos de vida, os pais se esforçam ao máximo para ensinar essa criança a fazer duas coisas: falar e andar. Dali para frente, tudo que essa criança vai ser ensinada vai ser a ficar sentada em silêncio. Depois dessa situação dos pais com falta de tempo e falta de atenção com os filhos, vem um baque pior na vida da criança, na criatividade da criança, no potencial da criança, que é a escola. O nosso sistema educacional evoluiu pouquíssimo da Idade Média para cá. Cada vez mais está se formando nas faculdades especialistas em educação, sociedade, pedagogia, e cada vez mais a educação piora. A nossa escola até hoje ensina o aluno basicamente a copiar o que o professor escreveu na lousa e reproduzir o que ele ensinou na prova. Copiar e reproduzir. E o lazarento vai fazer isso o resto da vida. Vai chegar na faculdade e precisa fazer um trabalho. O que o lazarento vai fazer? Copiar, reproduzir. Só isso. E até no trabalho. Ele vai chegar no trabalho, ele vai esperar alguém ensinar alguma coisa para ele, ele vai copiar, reproduzir. Só. Produzir alguma coisa? Nunca. E ainda tem o problema da bronca e do bullying, que pode vir dos alunos ou pode vir até do próprio professor. O aluno sempre tem medo de errar. Ele sempre faz a coisa copiada para ficar igualzinho. E quando ele está com o exercício com dúvida, ele chega no professor e pergunta assim: professor, tá certo? Ele jamais chega no professor e fala: e aí, professor, ficou bom? A culpa não é só dos professores, a culpa não é só da escola que ainda está na Idade Média. O processo está capenga, e está capenga há muito tempo. Há tanto tempo que a família e os pais, que seriam parte da solução do problema, agora são parte do problema. Muitas vezes os pais cagam na criança e a escola tenta corrigir. Mas a escola não foi feita para isso. A maioria dos funcionários não são treinados para isso. Tem um funcionário da escola que é treinado para isso. E a escola não sabe como reagir, como lidar. Então a escola tenta intimidar o aluno. Ao invés de educar, conversar, se tivesse uma estrutura para isso seria ótimo. O que a escola faz então? A gente tenta coagir o aluno, ameaçar o aluno, intimidar o aluno, tentar falar que se ele não for bem na escola não vai ser ninguém na vida. É mais ou menos a ideia daquelas pessoas que apoiam a escola militar. Vamos assustar a criança, que a criança assustada não faz merda. A comparação é simples, é como se fosse um leão de circo. Depois de muito treinamento, muita chicotada, o leão fica quietinho sentado. Na hora do show, do espetáculo do circo lá no picadeiro,
Todo mundo da plateia vai olhar e falar: nossa, olha que leão bem treinado. Mas eu duvido que alguém da plateia vá olhar para aquele leão e falar: olha só, que leão bem educado. O processo educacional é composto de vários componentes. Se um desses componentes der merda, já tem uma grande chance da pessoa se ferrar. O problema atual é que todas as partes estão dando merda. E a pessoa tenta se prender naquela única que está dando menos merda ou que não está dando merda para ela. O Brasil é um dos países que mais investe dinheiro em educação. Ao contrário do Japão, que proporcionalmente investe menos em educação do que o Brasil, muito menos. Mas por que lá a bagaça furunfa e aqui no Brasil não? Bom, o governo. O governo investe muita grana. Mas parte dessa grana já vai embora na corrupção. Mesmo assim, sobra muita grana. Aí vem o jogo de interesses, a politicagem, a briga entre partidos e já vai mais um pouquinho da grana. Mesmo assim, ainda sobra muita grana. Nesse ponto entra a incompetência. A falta de competência para planejar e para executar o que foi planejado. Se desperdiça muito dinheiro com coisas que não são necessárias. E com muitas coisas que são necessárias, mas não chegam aonde tem que chegar. Ou muitas vezes as coisas chegam e não tem ninguém que sabe usar, não tem nenhum funcionário treinado para usar aquilo que foi mandado para melhorar a escola. A gente chegou no nível da escola. A escola mal estruturada, desorganizada e cada vez menos interessante para o aluno. Os professores mal treinados, mal instruídos, mal pagos e muitas vezes brigam entre si não só por ideias políticas, mas eles brigam pelas migalhas que o governo oferece para a categoria. Os alunos não têm um transporte decente para ir até a escola. A escola é cheia de goteira, cai o vidro. A quadra linda que foi construída faz 3 anos, uma puta quadra poliesportiva, já está caindo, está cheia de rachadura e coloca em risco a integridade dos alunos. Aí ela passa a não ser usada nem na educação física e nem no intervalo. Os alunos correm risco de ser assaltados indo para a escola ou voltando da escola, principalmente os que estudam à noite. Os alunos são ameaçados muitas vezes dentro da própria sala de aula. Na saída da escola ou na entrada da escola tem um monte de babaca empinando moto e um monte de traficante passando droga para aluno. Algumas vezes a mãe, que ainda é muito jovem e apanhava do marido, teve a criança, agora a criança cresceu, foi para a escola, a mãe trabalha feito uma louca para dar o mínimo para essa criança, mas ela não tem tempo para auxiliar a criança em tudo que ela precisa. Ou então tem aquele pai malandrão que ensina o filho a ser malandrão e ainda vai na reunião de pais falar com o professor que o mundo é dos espertos e que ele ensinou o filho dele assim. E tem aquele filho de pais ausentes que normalmente não costumam falar não para essa criança porque eles ficam pouco tempo junto com a criança. Então a criança chega na escola sem saber ouvir não e não é acostumada ao calor humano e à afetividade. Agora você pega todo tipo de aluno problemático com ritmos diferentes, conhecimentos diferentes, talentos diferentes, junta uns 30, 35 em uma sala só, mal acabada e que os ventiladores não funcionam. Ou seja, para fazer um resumão, o problema está em todos os setores e todos têm que ser melhorados pouco a pouco. A melhora de um e não do outro já facilita que o outro melhore também. Mas e aí? E você que quer uma coisa melhor, você vai fazer o quê? Bom, faça a sua parte. Não espere a boa vontade dos outros, nem espere a boa vontade do mundo porque você é uma boa pessoa e o mundo vai colaborar com você. E se possível, tente pensar com a sua cabeça, com a sua própria cabeça de vez em quando. Junte os pedacinhos das coisas que você ouviu, passe pela sua personalidade, pela sua opinião e pense com a sua própria cabeça. Não fique reproduzindo o que o pastor falou, o que aquele político falou, o que aquele cara do YouTube que você gosta falou. Pensa às vezes, pelo menos às vezes, com a sua própria cabeça. Eu não gosto de falar desse assunto de educação, porque sempre vai vir um especialista cagar a opinião de alguém, cagar a opinião do Paulo Freire e falar merda. Mesmo assim eu pretendo fazer outros vídeos sobre o assunto daqui a um tempo. Esse aqui fica por aqui. Curtiu? Curte aí embaixo, compartilha, se inscreve no canal. Valeu!